estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Sim. Então tá, eu vou voltar um pouquinho, só para relembrar o que nós vimos na aula passada. Nós vimos o que era a matriz inversa. Matriz inversa nós representamos pelo A maiúsculo elevado a menos 1. E a gente viu que isso daqui é só um símbolo. Não é que nós vamos pegar os elementos de dentro da matriz e elevar a menos 1. É só para falar que é o inverso, tá? E a matriz inversa, ela é como se fosse uma fórmula, ela é uma propriedade. Que a matriz original A vezes a sua inversa é igual à identidade. E aí nós resolvemos um exemplo, eu acho que esse exemplo é até do exercício, da atividade 8, que perguntava o seguinte: calcule a matriz inversa dessa matriz. Então, essa matriz aqui, ó, 1, 2, 1 e 0, é uma matriz de ordem 2, 2 por 2, duas linhas por duas colunas. E aí perguntava a inversa. Então, eu não conheço a inversa, eu não sei os elementos dela. O que que eu sei? Eu sei essa fórmula aqui, ó, que é a matriz vezes a sua inversa é igual à identidade. O que que é esse 2? Identidade de ordem 2. Aí nós relembramos o que era uma matriz identidade. É uma matriz quadrada que só a diagonal principal vai ter os elementos 1, o restante é tudo 0. Então, uma matriz identidade de ordem 2, ela tem duas linhas por duas colunas, tá? E aí, o que nós fazíamos? A matriz A, a matriz original, tá aqui. Vezes a inversa, eu não sei quem são os elementos da inversa, eu tenho que descobrir. Então, como se eu tivesse o X, o Y, você pode atribuir letra aqui. Então, eu coloquei A, B, C, D para ficar mais fácil, tá? Então, se eu pegar a matriz original vezes a sua inversa, é igual a identidade. Então, a gente tem que lembrar como que multiplica matrizes, porque ó, esse número 1, ele está na primeira linha, primeira coluna. Significa aquele resultado, ó, de eu pegar a minha primeira linha na primeira matriz, multiplicar pela minha primeira coluna. Então, se eu pegar 1 vezes A é 1A, mais 2 vezes o C, 2C, tem que dar 1. E o 0 tá na minha primeira linha, segunda coluna. Eu pego a minha primeira linha, multiplico pela minha segunda coluna. Então, 0 é resultado do quê? 1 vezes o B, 1B, mais 2 vezes o D, 2D. Então, 1B mais 2D dá 0, tá? E assim por diante com o outro 0 e com o outro 1. Então, a gente chegou nessas igualdades aqui. E aí, organizando essas igualdades, nós chegamos que A mais 2C é 1, B mais 2D é 0, A é igual a 0 e B é igual a 0. Se eu sei o valor do A, eu consigo calcular o valor do C, ó, porque o A vale 0, não é? Então, se você pegar o valor do A e substituir aqui na primeira equação, você vai encontrar que 0 mais 2C é igual a 1. Ó, 0 mais 2C é igual a 1. Duas vezes um número dá 1. Que número que é esse? 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Esse número é 0,5 ou 1/2. Você encontrou o valor do C. Outra coisa que você sabe também, ó, se o B vale 1, você tem essa equação aqui, ó, B mais 2D. Você consegue calcular o D, ó. No lugar do B, eu coloco 1, eu substituo. Aqui, ó. Acompanha a setinha. 1 mais 2D igual a 0. Equaçãozinha do primeiro grau, como se fosse o x aqui, tá? Imagina que você tem um x. O 1 tá somando, ele vai subtraindo, ó. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, nós encontramos que o D, ele vale menos meio, tá? E aqui tá a nossa matriz inversa, ó. O A vale 0, o B vale 1, o C vale meio e o D vale menos meio, tá? Só que nem sempre é fácil desse jeito. Eu consigo encontrar direto o A e o B, às vezes eu não consigo encontrar direto, como é o caso desse nosso exercício aqui, ó. Então, esse exercício, se eu não me engano, ele é o último da atividade. Ele fala o seguinte: sejam as matrizes A, 3, 2, 1 e 1, uma matriz 2 por 2, e B, 0, 1, menos 3 e 4, também uma matriz 2 por 2. Calcule
a inversa da matriz A mais a matriz B. Então, aqui nesse exercício, se eu não me engano, esse exercício fica no vestibular, tá? O que eu vou ter que fazer? Eu tenho duas contas. Primeira conta, eu não tenho a matriz inversa da matriz A, então eu tenho que calcular. Depois que eu calcular a matriz inversa, eu vou ter que somar com a matriz B. Então, eu vou separar em duas partes esse problema. Primeira coisa, eu vou calcular a inversa da A, que eu não conheço. Então, vou calcular a inversa dessa matriz aqui, ó, do 3, do 2, do 1 e do 1. Tá? Então, primeira coisa, ó, calcular a inversa da matriz A. E a gente tem que lembrar a propriedade. A matriz A vezes a sua inversa é igual à identidade. Já que a matriz A ela é 2 por 2, então o resultado aí vai ser uma identidade de ordem 2. Você sabe os elementos da matriz A? Não sabe. Então, chama de A, de B, de C e de D. São valores, são números que você não conhece. Quando a gente não conhece o número, a gente não chama de x. Só que aqui eu tenho 4x praticamente, né? Eu tenho um valor, outro valor, são 4 valores aqui, ó. A, B, C e D. E aí a gente vai fazer igual nós fizemos no outro exercício, ó. Quem que é o 1? O 1, ele é resultado da multiplicação dos elementos da primeira linha com a primeira coluna. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Então, eu vou pegar a minha primeira linha, vou multiplicar pela minha primeira coluna, ó. Então, quem que é o 1? É o resultado da primeira linha vezes a primeira coluna. Então, vai ficar 1 vezes A. Ih, gente, tá errado aqui. Fiz alguma coisa de errado. Por que eu peguei essa matriz? Tá errado, é. Deixa eu só arrumar um pouquinho, tá? Eu fiz no caderno certo, na hora de passar aqui eu fiz errado. Eu copiei outra matriz. É 3. É 1. É 1 aqui também. E aqui é 2, tá certo, tá? Parou de compartilhar minha tela que eu tô arrumando. Bom, só um minutinho aqui. Que eu digito tudo. 3, 2, 1 e 1. Tá? Só um minutinho. Saiu do compartilhamento, mas... Pronto, agora tá certo. Agora eu vou compartilhar minha tela de novo, tá? Peraí, que eu vou compartilhar minha tela de novo. Quem faz ao vivo é assim mesmo. Ó, tá? Então, eu vou calcular a matriz inversa da minha matriz A. Agora ela tá certa, ó. Copiei ela aqui certinho, 3, 2, 1 e 1. Deixa eu só voltar, ó, tá certinho. Eu tinha copiado alguns números errados aqui, tá? E aí, ó, a minha matriz inversa eu não conheço, e eu sei que o resultado é uma matriz identidade de ordem 2. Então, vamos lá. O número 1, vocês estão me ouvindo bem? Que agora vocês estão conseguindo ver minha tela, né? Aquela hora eu só corrigi 2 valores aqui que eu copiei errado. Então, ó, tá ouvindo? Sim. Tá. Sim. Então, o número 1 aqui, ó, ele está na primeira linha, primeira coluna. O que que é esse número 1? Ele já é o resultado dessa multiplicação da primeira linha com a minha primeira coluna. Então, vai ficar, ó, 3 vezes o A mais 2 vezes o C. Vai dar o 1, ó, que eu tô falando, ó. Então, eu vou pegar a minha primeira linha e vou multiplicar pela minha primeira coluna. Então, vai ficar 3 vezes o A, 3 vezes o A é 3A. Mais 2 vezes o C, 2 vezes o C é 2C. Tudo isso é igual a 1, tá? Vamos para o zero. O zero está na primeira linha, segunda coluna. E aí, eu vou lá na minha primeira linha, eu vou multiplicar pela minha segunda coluna. O resultado tem que ser zero. Então, você vai pegar 3 vezes o B, 3B, mais 2 vezes o D, 2D. Isso é igual a zero. Tá aqui. Vamos para a próxima linha. Esse zero, em amarelinho, ele tá na minha segunda linha, primeira coluna. Então, eu vou lá na minha segunda linha, da primeira matriz, vou multiplicar pela minha primeira coluna, ó. Então, o zero, ele é resultado de 1 vezes o A, 1 vezes A é A, todo número vezes 1 é ele mesmo. Mais 1 vezes o C, 1 vezes C é C. Por isso que a gente não coloca 1 aqui na frente, tá? Isso é igual a zero. Então, repara aqui,
A gente já não teve igual outro exercício, ó. A gente já não encontrou o A e o B direto, tá vendo? Então, ele vai ser um pouquinho mais complicado mesmo. Então, eu tenho que A mais C é zero. Não sei no valor nem de um nem do outro. Vamos ver esse último número 1 em azul, ó. Ele está na segunda linha, segunda coluna. Então, eu vou pegar a minha segunda linha, eu vou multiplicar pela minha segunda coluna. Então, vai ficar 1 vezes B é 1B. Mais 1 vezes D, 1 vezes D é D. Isso é igual a 1, tá? Então, olha só o que que a gente tem. Nós temos 4 valores que nós não conhecemos, A, B, C e D. Nós temos 4 equações para trabalhar, para descobrir como calcular esses números. Então, a gente tem que se virar com o que a gente tem. Tem 4 equações, você tem que encontrar quanto que vale o A, o B e o C. Então, primeira coisa, eu vou organizar. Repara que na primeira equação eu tenho A e C. Nessa terceira eu também tenho A e C. Eu vou escrever as duas juntas. A minha segunda equação eu tenho B e D. E na minha quarta eu também tenho B e D. Então, eu vou separar elas, tá? Ó, o que tem A e C, o que tem B e D. Tá bom? Então, só organizei. Isso daqui, turma, se chama sistema linear. É um sistema com duas equações e duas incógnitas. Incógnitas são valores que eu não conheço, tá? Então, mais para frente eu vou montar um slide só explicando sobre isso para vocês. Enquanto isso, é o seguinte, em resumo, para resolver um sistema linear, nós utilizamos dois métodos, o da soma e subtração ou o da substituição. O que é o da substituição? Você isola uma incógnita e substitui na equação de cima. Da soma ou subtração, você tem que escolher uma incógnita, no caso o A ou o C, e tentar eliminar ela. Como assim tentar eliminar ela? Por exemplo, aqui, ó, você escolhe eliminar o A. Quando você escolhe eliminar o A, você zera o A e acha o C. Aí, como que você vai eliminar o A? Aqui você tem 3A. Se você devesse 3A, ou se você tivesse menos 3A, a hora que você juntasse, você iria conseguir eliminar o A. Então, o que que eu faria aqui? Eu multiplicaria essa equação de baixo por menos 3, para eu eliminar o A. Se você escolhesse eliminar o C, aqui você tem 2C. Aqui embaixo, se você tivesse devendo 2C, menos 2C, na hora que você juntasse, você ia eliminar o C e você ia encontrar o A. Então, é dessa maneira que a gente resolve o sistema linear, escolhendo uma incógnita e tentando eliminar ela, tá? Então, tenta prestar atenção, ó. Foi isso que eu fiz. Então, eu peguei essa primeira equaçãozinha aqui, ó, esse sistema linear, 3A mais 2C é igual a 1, e A mais C é igual a 1. O que é isso? Um número mais outro número dá zero. 3 vezes esse número mais 2 vezes esse outro número dá 1. Então, que números são esses, né? Então, o que eu vou fazer é resolver sistema linear por subtração. Então, ó, eu vou escolher eliminar o C. Para eu eliminar o C, aqui eu tenho 2C. Vocês concordam comigo que se eu multiplicar essa equação aqui toda por menos 2, na hora que eu juntar eu elimino? Porque aí eu vou ter 2C e eu vou dever 2C. Se eu tenho 2, pago 2, eu fico com 0. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou multiplicar essa equação de baixo por menos 2. Então, acompanha a setinha. Vou copiar de cima. 3A mais 2C igual a 1. Vou multiplicar de baixo por menos 2. Então, vai ficar menos 2 vezes 1A, menos 2A. Menos 2 vezes 1C, menos 2C. Menos 2 vezes 0, todo número vezes 0, é 0, tá? E aí, aqui, ó, olha aqui para minha direita. Então, eu tenho 3A mais 2C igual a 1, menos 2A menos 2C igual a 0. O que que eu vou fazer? Eu vou juntar essas duas equações. Então, eu tenho 3A. Eu devo 2A, me sobra 1A, tá? Eu tenho 2C. Eu devo 2C, ó, aconteceu o que eu queria. Eu eliminei o C. Zerou. Eu tenho 1, não devo nada, eu continuo com 1. Tá? Então, eu juntei essas duas equações. Então, A mais 0 é A. Quanto que vale o A? O A vale 1.
Poxa, se você sabe que o A vale 1, você consegue calcular o C, ó. Você pega essa equação aqui, ó, A mais C igual a 0, descobre o C. O A vale 1. 1 mais que número dá 0? Menos 1. Então, você vai descobrir o C, ó. Que jeito? Você sabe que o A vale 1, você acabou de encontrar o A. Pega essa equação, você pode pegar de cima, mas lá tem mais número, é mais chata para resolver. Pega aqui é mais simples, ó, A mais C. O A vale 1. No lugar do A, você substitui o 1. O 1, ó, não é menos 1, eu vou corrigir, tá? O A vale 1. Você coloca o 1, aí vai ficar 1 mais C igual a 0. O 1 tá somando, eu vou arrumar aqui, tá? Depois. Ele passa para o outro lado subtraindo, tá bom? Você encontrou aqui, ó, o C vale menos 1. Realmente, se você quer saber se isso tá certo, pega o A e pega o C, substitui nessas equações, ó. 1 mais menos 1, 0. O A não é 1, então vai ficar 3 vezes 1, 3. E aqui, ó, o C vale menos 1, né? Então vai ficar 3, 2 vezes menos 1, menos 2. 3 menos 2 é 1. Então tá certo, tá? O A vale 1, o C vale menos 1. Nós já encontramos o A e o C, falta o B e o D. Lembrando que aqui, turma, o A vale 1, tá? Eu vou corrigir depois e mando o slide para vocês. Ó, o outro sisteminha que eu tenho é 3b mais 2d igual a 0 e b mais d igual a 1. Mesma coisa, ó, igualzinho eu fiz no anterior, eu vou fazer agora. Eu posso eliminar o b, então se eu tenho 3, se eu dever aqui 3, eu elimino o b. Se eu escolher eliminar o d, ó, eu tenho 2. Se eu dever 2, eu consigo eliminar o d. Então, eu vou sempre para o valor menor, vou tentar eliminar o d, tá? Então, para o D se tornar menos 2, eu multiplico por quê? Eu multiplico por menos 2. Só que eu não posso multiplicar só o D. Tem que multiplicar a equação inteira. Tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Vou copiar de cima normal. E a de baixo eu vou multiplicar ela inteirinha por menos 2. Então, vai ficar menos 2 vezes B, menos 2B. Menos 2 vezes D, menos 2D. Isso é igual a 1 vezes menos 2, menos 2. Agora, a gente vai juntar essas duas equações. 3b menos 2b, eu tenho 3, eu devo 2, eu fico com 1b. 2d menos 2d, eu tenho 2, eu devo 2, eu fico com 0. Menos 2, eu não tenho nada, eu estou devendo 2, eu continuo devendo 2. Ó. Então, b mais 0 é igual a menos 2. O b vale menos 2. Sabendo que o b vale menos 2, pega esse b, substitui na equação mais simples para encontrar o outro valor. Então, isso... o b mais d é 1. Menos 2 mais um número é 1. Menos 2 mais quem que dá 1? O 2 está subtraindo. Gente, alguém apertou alguma coisinha? Gente, vocês estão me ouvindo? Parece que caiu. Voltou. Sim. Alguém está me ouvindo? Sim, Sim. senhor. O que aconteceu Voltou. aí? Alguém apertou algum botão? Não. Ah, apareceu Eu alguma acho, coisa. Oi? acho que deve ter travado, porque aí a gente parou de te ouvir, mas agora eu tô ouvindo. Tá, porque apareceu, sei lá, alguma coisa aqui que algum aluno tinha apertado, mas tudo bem, então. Vocês estão me ouvindo agora, tá vendo? Sim. Tá, eu vou continuar. Ó, nós encontramos que o b vale menos 2. Então, eu vou pegar a equação mais simples e eu vou substituir esse menos 2 nessa equação para encontrar o d. Então, vai ficar, ó, menos 2 mais d é igual a 1. Menos 2 mais um número é igual a 1. Menos 2 mais quem dá 1? O 3. Se você não sabe fazer de cabeça, é o seguinte, ó, o 2 está subtraindo, ele vai para o outro lado, ele vai somando, ó. Então, 1 mais 2 é 3. Nós encontramos que o b vale menos 2
e que o D vale 3. Se você quer saber se esses valores estão corretos, pega eles, substitui nas duas equações. Tem que dar 0 e 1. Ó, menos 2 mais 3 dá 1, tá certo. E aqui, ó, 3B mais 2D tem que dar 0. Então, vamos lá, ó. 3 vezes B, 3 vezes menos 2 é menos 6. Mais 2 vezes D, 2 vezes o 3 é 6. Eu devo 6, eu pago 6 e fico com 0. Então, tá certo. Então, o que que nós encontramos aqui? Nós encontramos... Eu acho que deve ser meu Teams, não tá passando o slide, ó. Não tô conseguindo. Não consegui. Então, o que que nós fizemos aqui? Nós encontramos o A, o B, o C e o D da matriz inversa da A. Então, ó, a matriz inversa é A, B, C, D. O A vale 1, o B menos 2, o C menos 1 e o D vale 3. Então, a pergunta não é qual é o valor da matriz inversa. Ele pede para calcular a matriz inversa mais a matriz B, tá? Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Vai pegar a inversa que nós acabamos de resolver e vai somar com a matriz B. Aí a soma é simples, né? Ó, 1 mais 0 dá 1. Menos 2 mais 1, eu devo 2, eu pago 1, eu vou ficar devendo 2. Eu devo 1 mais menos 3, ó, eu devo 1 e eu devo 3, eu vou dever 4. E 3 mais 4, 7. Tá? Então, 1 menos 4 e 7 é o resultado da inversa da A mais a B. Tá? Então, essa é a matriz que nós estávamos procurando. Tudo bem? Então, eu vou voltar um pouquinho. Em resumo, o que nós fizemos. Eu quero saber quanto que é a inversa mais a matriz B. Só que eu não sei qual é a matriz inversa da A. Primeiro passo é calcular a inversa. Tem que lembrar da propriedade, né? E lembrar como que multiplica. Nós chegamos nesse impasse aqui, ó. Então, o que que eu fiz? Eu separei aquelas equações que tinham termos em comum, e aí eu resolvi o sisteminha linear. Eu resolvi por subtração, tá? Aí nós encontramos, a primeiro momento, o A, depois nós encontramos o C. Aí depois nós pegamos o outro sistema, encontramos o B e o D. Substituímos os valores que nós encontramos na matriz inversa, nós encontramos ela, 1 menos 2 menos 1 e 3. E depois nós calculamos o que se pedia no exercício, a inversa mais a matriz B. É um exercício trabalhoso, porque envolve muitas coisas. Envolve multiplicação de matrizes, envolve matriz inversa, envolve você saber sistema linear e soma de matrizes. É um exercício bem completo. Então, se eu não me engano, esse exercício cai no vestibular. Eu quero que agora vocês abram o microfone, perguntam o que não entendeu. Eu não espero que vocês tenham entendido completamente, porque como a maioria disse, eu nunca vi o sistema linear, tá? Mas assim, pelo método que eu resolvi, vocês acharam até que fácil? Eu vou explicar tudo isso depois, tá? Pode abrir o microfone que agora eu quero saber a opinião de vocês. Muito difícil aí, cê é louco. Difícil, né? Se fosse fácil, não ia chamar matriz, ia chamar miojo. Ah, Matemática é linda demais, né, gente? muito difícil, cê é louco. Para que facilitar se você pode complicar? Olhando assim, eu não entendi muito bem, mas acho que se eu for pesquisando ou tentando entender, eu vou aprender. Porque ano passado eu não tive quase nada de matemática na minha escola. Nem eu. É duro, hein? Não, mas ó, não tem problema, tá? Essa questão aqui do sistema linear é complicado mesmo. Tem gente do segundo ano que ainda não consegue resolver porque não entende, tá? Mas depois de matrizes, nós vamos ver sistemas lineares. E eu vou. Porque a gente, no primeiro ano, a gente aprofunda o que a gente vê no ensino fundamental, certo? E aí a gente classifica esses sistemas, mas eu vou ensinar a resolver também, tá bom? Eu vou ensinar os outros métodos que resolve, tá? Então,
Vocês não precisam ficar apavorados, falar que é difícil, que depois vocês vão achar que é fácil. Falar, nossa, que coisa boba. É porque ele é trabalhoso, ele tem vários passos, ó, são várias coisas que você tem que lembrar. Então, por exemplo, se aqui você errou em um valor, em um sinal, você vai errar a conta inteira, tá? Mas o mais importante é o seguinte: vocês sabem que a multiplicação de matrizes é tranquilo. Uhum. Então, tá bom. Dá para tentar fazer, é o último exercício. Vocês acham assim, vendo a aula de novo e tentando fazer, vocês acham que vocês conseguem? Isso daqui eu vou arrumar, tá? Se eu olhar a aula de novo e também pesquisar no YouTube algumas coisas, eu consigo. Tá. Eu também, mano. Aham. Então tá, turma. Ó, então eu queria deixar essa aula só para resolver esse exercício, porque ele é mais complicadinho mesmo, tá? Matriz inversa é muito chata, é muito difícil de você compreender, porque ela é como se fosse uma fórmula, tá bom? Nossa próxima aula será na segunda-feira. Como nós temos duas aulas, dá para começar um pouquinho mais tarde, a gente começa às 7h30. E aí eu vou pegar alguns exercícios de matrizes inversas e eu vou fazendo com vocês. Pode ser? Pode ser. Então tá. Pode ser. Alguém quer comentar alguma coisa? Vou parar de gravar. Ai, tava dando problema no Teams mesmo, viu? Acho que. Às vezes quando tá gravando,